Vamos lá, de assunto polêmico aqui. TDAH e autismo, déficit de atenção e hipersensibilidade e sobrecarga sensorial. Não estou falando apenas de estatística, apenas o que a Verônica, profissional terapeuta, foi estudar, mas estou falando de mim mesma, do meu comportamento, do diagnóstico, da minha personalidade. Desde criança, eu era uma criança hiperativa, com dificuldade para estudar, dificuldade de focar, porque aí eu tenho hiperfoco e hipofoco. Então, as coisas que me interessam, eu simplesmente desligo o mundo e foco naquilo ali, e as coisas pelas quais eu não tenho interesse, eu desligo e pode aparecer pintado de ouro na minha frente que não vai me convencer, que não consegue ter a minha atenção. Então, por exemplo, a sala de aula daquele método didático que nós conhecemos, né, o professor ali passando a lição. Aquilo me dava um tédio muito grande, eu não conseguia aprender dessa forma. Eu preciso ser livre para ter os meus horários, para expressar a minha criatividade, e aí eu sento e aprendo de forma autodidata qualquer assunto. E se observarmos as crianças, elas estão apresentando comportamento assim. Eu demorei muito tempo para poder compreender que eu não vim para me encaixar, que eu tinha que ser livre para expressar a minha criatividade. Então, muitas vezes, a natureza acaba ajudando nessa autorregulação, os esportes, a prática de atividade física e também o desenvolvimento do QE, que é o consciente emocional. Muitas pessoas têm um QI elevadíssimo, mas não conseguem desenvolver o QE. Por quê? Essas pessoas diagnosticadas com TDAH e autismo vieram de sistemas familiares desequilibrados que precisam de muita cura emocional, gestão emocional. Muitas vezes são frutos de relacionamento entre um homem e uma mulher que não continuaram juntos como marido e mulher. No entanto, no filho, eles estarão unidos, porque não tem como pegar um filho e excluir a parte ou da mulher ou do homem. Cada filho é a soma de dois sistemas e vai levar isso adiante. Então é importante olhar para essa criança ou para esse adulto, porque todo mundo é filho de alguém, e dar a permissão para amar livremente no coração a mamãe e o papai, independente do destino daquela mãe e daquele pai. Enxergamos muita exclusão do pai, porque o pai ou é alcoólatra, ou foi embora, ou constituiu outra família, ou teve traição dentro desse relacionamento. E quando há esses quadros de autismo, principalmente, não é o que cada um fala, é o que a pessoa sente, a vibração, sente esse peso e não consegue dar uma forma para isso. Então acaba gerando névoa, pensamentos ruminantes e vivendo experiências que acabam somatizando e piorando esse quadro. Então, a forma de resolver tudo isso, primeiro, é procurando sim terapias para gestão emocional e resolver essas questões, né? Porque os relacionamentos muitas vezes começam no céu dos amores e terminam no inferno das desilusões, promovendo alguém a vítima e alguém a vilão, e não é assim. Dentro de um relacionamento é 50% de cada parte, mesmo quando há um ativo e outro passivo. Se você tem um desses diagnósticos, ou seus filhos possuem um desses diagnósticos, você vai perceber melhora muito grande quando você começar a estimular a criatividade ou fornecer um ambiente adequado, com presença, com proteção real, com participação ativa, não apenas estar ali como um número, mas realmente interessado na vida dessa pessoa. E alguns acabam conseguindo autorregulação através da pintura, do desenho, de línguas, do esporte, da natureza, ou então da comunicação, né? No meu caso, assim, vem muito forte a necessidade de compartilhar. Então, às vezes, eu tô sentada e do nada brota a necessidade de compartilhar algo, começa a vir assim os insights e eu preciso ou escrever ou gravar. Então, essa é a forma que eu consigo contribuir e também ter a minha própria autorregulação. E depois que eu faço isso, aquela pressão toda cessa, à medida que eu fui me autoconhecendo, me autodescobrindo e compreendendo como o meu cérebro recebe e processa as informações. Então, ele opera em ondas quânticas, que é diferente da velocidade da luz, que é mais rápido que a velocidade da luz, inclusive, porque a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. A resposta do meu cérebro é acima disso.
Então não teve outro jeito a não ser desenvolver um consciente emocional profundo para compreender que eu não poderia me expor em ou que eu teria que respeitar a minha autonomia energética ao estar em um ambiente caótico, porque os meus sensores captam muito mais rápido, mas demora muito mais tempo para voltar para minha autorregulagem, requer muito mais esforço do que um cérebro típico. Isso não é frescura, isso é um mecanismo de funcionamento. É assim que é. Então, não é o que as pessoas falam, é o que elas vibram. Eu sinto a vibração antes mesmo das pessoas falarem qualquer palavra. E muitas vezes fui taxada como egoísta porque interrompi o assunto. Só que era um assunto que estava me causando dor. Que quando a pessoa está numa vibração baixa, eu começo a sentir dor na nuca, dor na lombar, dor de estômago. Então eu já sei que aquele ambiente ali não é para mim. E a pessoa ela não está querendo uma solução para aquele assunto, ela está querendo reclamar. Então eu não posso ser essa consciência que fica ali imersa naquele lugar. No meu trabalho, eu sempre falo, vem para mim a pessoa que quer resolver, porque se ela quer reclamar, não é um lugar comigo. Eu cobro muito para a pessoa vir aqui para reclamar. Mas tudo isso fui aprendendo ao longo do tempo, com a minha própria caminhada e muitas vezes à base do erro e do acerto. E compreendendo também que a criatividade foi o expressar livremente a minha criatividade através da escrita ou da fala, não da música, porque eu acho que não tenho muito ritmo para isso, mas da fala, sim, da comunicação, me traz essa organização das ideias, essa calmaria que eu preciso também de dizer não, independente para quem seja. Para os meus pais, inclusive, porque respeito não quer dizer obediência. As ideias que eles têm são maravilhosas, mas para o tempo deles, para o contexto deles, hoje a gente tem outros recursos, outras ideias, e cada filho é a extensão da vida dos pais, é a continuidade. Os pais têm um limite de alcance, os filhos já estão enxergando além. E aí é preciso respeitar essa autonomia. Quando essa autonomia, essa liberdade de expressar livremente a criatividade é ignorada, gera inflamação. Depressão é inflamação. Autismo é inflamação. E a cura, ela acontece justamente na autenticidade, que é manifestar livremente aquilo que cada um de nós veio para ser. E expressar isso vai trazer uma sensação de não pertencimento. E nós temos muito mais lealdades invisíveis do que liberdade para expressar. Então precisa se sentir um tanto de consciência pesada. Só que a criança não tem essa capacidade de se sentir de consciência pesada, porque do momento da concepção até os 7 anos de idade, a criança não tem racional formado. Então, para tudo que ela sente, ela atribui um significado. A partir disso que o corpo se torna psicossomático e que recebemos esses rótulos, nos taxamos como doentes, quando na verdade é só a nossa essência, a nossa alma pedindo para a gente ocupar o lugar que nós viemos para ocupar nesse mundo e expressar a nossa verdade, que é a verdade do nosso coração. Eu desejo de coração que agora que você tem pelo menos um norte, você consiga proporcionar para os seus filhos liberdade de expressão, criatividade e um ambiente sem tantos estímulos, para que ele possa acalmar e expressar os seus dons também. Porque o autista, ele não é doente, ele é um superdotado. É um talento precisando apenas de um solo fértil para poder expressar uma alma incrível, e também para que vocês possam ter consciência de como nós funcionamos, que não é egoísmo nosso, tem sim um lado muito bonito da superdotação. Eu sou muito feliz com o trabalho que eu desempenho hoje, assim, me encontrei na liberdade de horários, nas entregas, nas transformações, na contribuição que eu consigo ser na vida das pessoas, nos negócios, porque tenho essa facilidade de identificar e resolver problemas complexos. Por outro lado, coisas que são extremamente banais e simples para um cérebro típico, eu tenho muita dificuldade em executar e entregar. Me conhecendo, eu consigo me respeitar. E se os outros compreendem, que bom. Se eles não compreendem, também paciência. Porque chega um momento assim que eu tive que fazer
uma escolha e me escolher